Vamos trazer um entrevistado hoje aqui no Band Cidade, é o vereador Carlos Augusto Borges, do PSB, o Carlão. Ele foi reeleito na eleição de 2020 para o 4º mandato como vereador. Ele também está na presidência da Câmara pelo 2º mandato consecutivo e deve ficar no posto até 2024. Carlão, pode chegar para cá. Seja bem-vindo. Talvez você não saiba, mas você é meu xará, Carlão. Eu sou o Carlos Augusto também. Eu sei. Eu só tive a honra de conhecer o Pedro Dobbs também. Grande Pedrão, né? Além de ser meu ídolo, é meu grande inspirador. Isso. Né? Mas eu sou Guto desde que sou criancinha, então eu nem me reconheço muito como Carlos Augusto. Eu sou Carlos Augusto Borges. Formal. E você também, Carlão, eu acho que é assim, mas Carlão, é prefere que chama de Carlão. Vou te chamar, então, vou tomar essa liberdade de chamar de Carlão. Carlão, o senhor já está aí no seu 2º mandato como presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. O que esperar disso, né? O que esperar dessa nova gestão? Continuar deixando o Poder Legislativo aberto para receber a sociedade campograndense. Ali é a casa do povo, ali é onde tem o servidor que quer melhoria no salário, onde o morador do bairro quer reclamar da falta de infraestrutura no seu bairro. Então ali é a casa do povo, ali é a caixa de ressonância da sociedade. E nós fizemos essa abertura, ali nós já abrimos 30 pessoas da sociedade organizada usaram a tribuna da Câmara neste ano que passou. Fizemos várias audiências públicas e é ali que abrimos a sala do movimento comunitário. Então a Câmara é a essência do povo e nós vamos continuar fazendo isso. Vamos votar com a Câmara ativa e lá todos os projetos inerentes à nossa cidade, não tem nenhum lá na casa arquivado ou tramitando de forma que a Câmara atrasou. Demos celeridade com responsabilidade em todos esses projetos do Executivo. E vamos continuar 2023 fazendo isso, dando condições dos vereadores exercer o seu mandato com eficácia e na presidência, ouvindo sempre os vereadores, deixando o meu gabinete aberto para que eles adentrem e eu vou conversar sempre com eles para a gente não errar. E a sociedade em primeiro lugar, a nossa cidade também em primeiro lugar. Tá certo, Carlão. Agora, eu vejo você falando sobre esses pilares da administração de uma Casa de Leis, como você tem feito desde o primeiro mandato, mas existe também uma característica da Câmara, que é de fazer uma intermediação quando alguma coisa não está legal, entre o Executivo e algum setor da sociedade e tudo mais, até porque é também uma atribuição de vocês fazer uma fiscalização e tal, e entrar nessas discussões quando é necessário. Então, a gente acabou de ver aí, são 2 casos que eu quero tocar contigo nesse assunto, e que acredito que você deve estar bem por dentro disso. Um deles é com relação a essa história do passe de ônibus. Com certeza. E eu falei, numa dessas minhas intervenções aqui, eu falei sobre essa característica que tem essa discussão, que ela só começa a aflorar e ela só começa, parece que, ser decidida, parece que ela só tem um plano quando chega o último dia ou a data de resolver. E aí bota todo mundo em polvorosa, todo mundo louco, não resolve na data certa, resolve cheio de remendo, e aí as pessoas ficam sem saber o que vai acontecer. Como é que a Câmara está intermediando isso? Qual é o papel de vocês nessa hora? E como é que vocês estão vendo para resolver esse problema de uma forma mais adequada? Guto, fizemos isso aí na questão dos professores, que agora chegou num acordo. Esse é o segundo assunto que eu queria tocar. E fizemos na questão do transporte. Nós fomos comunicados pelo sindicato que poderia ter essa paralisação. Nós comunicamos à prefeita 10 dias antes. Não vamos deixar paralisar, porque a última paralisação, a penúltima, teve um prejuízo de quase 40 milhões no comércio. E essa última, em torno de 25 milhões de prejuízo aos comerciantes de Campo Grande. Que você tem um restaurante, você faz comida para 200 pessoas. Esse é o problema. Aí não tem o ônibus, essa comida perdeu, você vai atender 20, 30 pessoas. Então, um prejuízo muito grande para os comerciantes e também para a prefeitura. Então, a gente avisou a prefeita, mas não teve jeito. Teve essa paralisação de um dia. A Câmara tem que fazer essa intermediação, tem que abrir o diálogo. E aí nós temos as comissões pertinentes da casa que nós colocamos para trabalhar. Sim. Na questão do transporte, o vereador Alírio Vila Sante fez várias reuniões antes com o Ministério Público, a Setur, a GEREG e também o sindicato e a prefeitura para prevenir, para não deixar acontecer. Então, você tem razão, não pode deixar paralisar para poder regularizar. Então, acredito que a Câmara vai continuar autorizando o ISSQN, que é uma prerrogativa do Legislativo, Sim. E não vamos abrir mão, e exigir que o consórcio também melhore a questão dos ônibus e também a questão de ônibus novos, a passagem acessível, e a prefeitura cumpra a sua obrigação, que é reformar os terminais, que a prefeitura tem quase 2 anos não querendo reformar os terminais e não sai da licitação. Nós vamos cobrar, ver onde está esse entrave e também melhorar as linhas de ônibus. E o consórcio fazer a parte dele.
E as gratuidades, que são um ganho que não pode acabar, Sim. mas estão fazendo gratuidades, o poder público, para o empresário pagar. Isso é ruim. Nós temos que... Eles têm que fazer o aporte, o poder público tem que fazer a parte deles para depois não dar prejuízo aos empresários. Mas não empurra com a barriga, né? Não pode empurrar. E a Câmara vai estar cobrando isso. Tá certo. Agora, Carlão, sempre que existe uma eleição na mesa diretora de um parlamento como é a Câmara Municipal, o presidente eleito, ele aglutina ideias contrárias e ideias iguais às suas, porque senão não consegue ser eleito, tem que ter uma maioria, né? É verdade. Isso você conseguiu fazendo isso 2 vezes nos 2 anos. Eu queria chamar aqui, eu acho que eu tenho mais 2 vereadores aqui, o Ademir Santana está aí? Vamos chamar o Ademir Santana aqui. O William Maxud estava aqui também, não está aqui agora, mas a gente chama ele daqui a pouco. O Ademir chega para cá. Eu falei dessa história de oposição, como é que você está, Ademir? Tudo bem? Tudo bem? O Ademir você vai tomar posse em março agora, Ademir? Amanhã. Amanhã? Aconteceu um fenômeno com o Ademir. Você foi mais votado nessa eleição do que na outra e não foi eleito diretamente, é isso? Exatamente. Aconteceu. Estava na chapa forte, né, Ademir? Faz parte da regra do jogo democrático, né? Democrático. Aham. Nós tivemos aí 4.118 votos e ficamos de primeiro suplente na chapa do PSDB. E agora vai assumir. Está assumindo amanhã. O João César Mato Grosso vai assumir na Assembleia Legislativa e nós automaticamente assumimos a Câmara Municipal de Campo Grande para ajudar a nossa cidade junto com o nosso presidente. Você tem uma característica parecida com a do Carlão, o que eu conheço do trabalho de vocês, que é esse trabalho comunitário, né? O Ademir é o tipo da pessoa que quem passa em Campo Grande conhece de qualquer maneira, pelos trabalhos que sempre fez nos bastidores e tudo mais, pelos bairros onde mora, região onde mora e tudo mais. A sua característica é a mesma, né, Carlão? Você acha que isso pode combinar para uma coisa que traga mais sucesso para a população também? Eu acredito que sim, nós tivemos por muitos e muitos anos ajudando as comunidades e até hoje ajudamos. E quem sabe no futuro próximo aí nós teremos um comunitário como prefeito de Campo Grande. Tá certo. Olha, o que eu desejo é que a gente tenha um parlamento aqui em Campo Grande cada vez mais atuante, cada vez mais fiscalizador. E numa dessas intervenções que eu fiz sobre essa história do ônibus, Carlão, até queria te oferecer isso como se é que já não tem. Eu acho que a gente precisa criar dispositivos que deem responsabilidade para quem não planeja. Eu falei muito disso. É verdade. Chegar para discutir coisa de ônibus, faltando um dia para vencer o dia... É saber que está impune. É saber que, mesmo que vença o dia, eu posso empurrar um pouquinho mais com a barriga. Me desculpe a prefeita, mas eu estou falando isso de coração. Porque a gente fica vendo aqui que vai estourar a bomba. E de repente você fala assim, é amanhã já. E a gente não tem nada planejado. Eu acho que a gente precisa criar dispositivos legais, que a Câmara faz isso, é quem deve fazer isso, para que esse tipo de coisa seja de alguma forma... haja consequência para quem não toma as atitudes, não é, Carlão? É verdade. Falei isso hoje para o secretário de Saúde. Ele falou, presidente, a questão da saúde está um problema muito sério. Deixaram muitos anos aí sem fazer as coisas que tinham que ser feitas. Por exemplo, você arrumar um poço hoje está com problema... Ninguém paga por isso? Aí você arruma um hoje. Hoje não são um, são vários. Então deixaram crescer o problema e não se resolve do dia para a noite. Sim. Então eu acredito que você tem razão. Antes que vai acontecer um problema sério na cidade, se a gente sabe que vai acontecer, vamos resolver antes. Eu falei para a prefeita também hoje. Prefeita, a senhora tem a caneta, a senhora resolve essa questão hoje ainda, se a senhora quiser. Então tem algumas coisas que dependem da gente. O que depender da gente, nós temos que fazer. Nós estamos lá para isso. Acho que o gestor público, o vereador, ele tem essa obrigação de prestar conta à sociedade e de resolver os problemas. Quando envolve muito dinheiro, nós vamos envolver a bancada federal. Envolver o governador do estado, envolver o presidente da república. Agora, não pode uma pessoa que mora no bairro chegar lá com dor e não ter um remédio. Um dipirona. Um dipirona, tá porque a licitação foi feita atrasado. E aconteceu já isso, de faltar o remédio, porque demorou a fazer a licitação. Se está faltando no país, tudo bem, mas se for demora de licitação, isso é um problema sério de gestão. Eu acho que a saúde tem recurso, falta gestão. Então, a Câmara vai fiscalizar, nós vamos continuar reivindicando. E espero que a prefeita que entrou agora, que ela também tenha um querer bom. Ela quer o bem da cidade e o bem do povo. E a Câmara também. Nós temos o mesmo pensamento. Vamos se unir a favor de Campo Grande. Tá certo. Olha, para você, sucesso nessa nova empreitada aí, Ademir. Obrigado. Parabéns pela conquista. Que é como eu falei, você teve mais votos, não foi eleito. Então, teve uma conquista, tá? Mas parabéns pela conquista. Faz parte do jogo. A regra é para todos. Tá certo, obrigado, viu? Sucesso. E o Ademir antigamente era Ademir Caveira, agora ele tá meio forte já. Deixou de ser caveira. Um abraço, Gutão. Um abraço, vereador. Obrigado, sucesso viu? Sucesso, pode sair por aí. Obrigado. Quero agradecer sucesso, a direção aqui da TV, valeu, todos obrigado. vocês. Sucesso, viu? Tá aí, ó. Pessoal, a gente está aqui, é claro, trazendo essas entrevistas para você conhecer um pouco mais. Porque às vezes o poder está tão distante das pessoas que a gente não conhece um pouco das pessoas falando com a gente aqui assim, né? Nesse tete-a-tete, nessa forma de conversar mais solta
para tentar mostrar para você essas pessoas que ganharam o voto de uma boa parcela da população e que hoje comandam ou fazem parte de um parlamento como é a Câmara Municipal de Campo Grande. Obrigado aí ao Carlão, obrigado ao Ademir pela presença no nosso programa.